A Fórmula 1, por definição, é uma corrida de protótipos de carros que são desenvolvidos a partir de uma lista de regras. E na busca por desenvolver os melhores carros, as equipes acabam por criar algumas tecnologias que hoje em dia são indispensáveis nos carros atuais. Por exemplo, você já se perguntou o motivo do pneu do seu carro ter as ranhuras que tem? Bem, isso é um método de evitar a aquaplanagem, que é quando o carro perde o atrito com o chão por causa de uma lâmina de água que entra entre o pneu e o asfalto. Isso faz com que a pessoa que esteja dirigindo perca totalmente o controle do carro, podendo causar um grave acidente. Ele foi desenvolvido dentro da Fórmula 1, uma vez que algumas corridas eram embaixo de chuva forte. E dentro da categoria, existem algumas variações. Um para chuvas leves e outro para um verdadeiro pé d'água. Esse sendo capaz de mover até 80 litros de água por segundo em cada roda. Por isso que quando é uma corrida na chuva, você enxerga aquele spray de água gigantesco saindo atrás dos carros. Várias outras tecnologias também foram desenvolvidas e aprimoradas dentro da Fórmula 1. E nesse vídeo eu vou explicar a história e o funcionamento de uma das tecnologias mais inventivas dentro da categoria. Eu estou falando da suspensão ativa da Williams. A suspensão ativa foi idealizada em 1982 pela brilhante equipe de Colin Chapman na Lotus. Porém, após a morte de Colin durante seu desenvolvimento, ela foi completamente deixada de lado. E com as finanças da empresa caindo, se tornou um projeto ainda mais inviável para o novo dono da escuderia, Peter Warr. Após algumas tentativas, a grande rival da Lotus, a Williams, desenvolveu no ano de 1992 a tão sonhada suspensão ativa, que aliada com outras tecnologias, como o câmbio semiautomático da Ferrari e o controle de tração, fez com que o FW14B fosse um dos carros mais tecnológicos vistos até então. Esse carro foi avassalador, fez com que Nigel Mansell ganhasse o campeonato de 1992, faltando 5 corridas para o final da temporada, não dando a menor chance para os seus adversários. No ano seguinte foi a vez de Alan Prost botar suas mãos nessa tecnologia, no então carro da Williams, FW15C, que teria sistemas mais aprimorados, tornando o sonho do tetracampeonato de Ayrton Senna ainda mais distante. Inclusive Senna, que no ano seguinte mudou para a Williams. Porém, a FIA baniu o uso da suspensão ativa devido à disparidade que ela causava na competição, e isso teria destronado a equipe justamente quando Senna se mudou para ela. Ele, que disse durante os testes de pré-temporada, na minha vez, cagaram o carro, mostrando a crise que a escuderia se encontrava, já que após vários anos sem usar o sistema de molas rígidas, os engenheiros tiveram grande dificuldade de acertar o carro para o piloto brasileiro, fazendo a última temporada que ele correria terrível. Então, após 2 ótimas temporadas, seria a última vez que a suspensão eletrônica daria as caras na Fórmula 1, deixando sua marca como uma das melhores tecnologias já usadas dentro da categoria. Mas vocês devem estar se perguntando, como uma suspensão pode fazer toda a diferença para um carro de corrida? Bem, o carro de Fórmula 1 funciona como um avião de cabeça para baixo. Calma que parece maluquice, mas você já vai me entender. Se você olhar para a asa de um avião de perfil, vai perceber que a parte de cima é mais grossa que a parte inferior. E isso é extremamente genial, porque a asa separa 2 partículas de ar na frente dela e elas se encontram no final. Dessa forma, a partícula que passa por cima da asa percorre uma distância maior no mesmo tempo que a partícula de baixo percorre uma distância menor. E isso causa um fenômeno físico chamado de baixa pressão aerodinâmica na parte de cima da asa, dado a diferença de velocidade que as partículas irão assumir. Basicamente, o ar que passa embaixo das asas do avião exerce uma força para cima, tentando igualar as pressões. E essa força varia de acordo com a velocidade, sendo capaz de sustentar o avião no ar em altíssima velocidade. Agora, voltando para o automobilismo, os carros de corrida querem ficar o mais próximo do chão possível, justamente para criar essa zona de baixa pressão aerodinâmica embaixo do carro, fazendo com que ele realmente grude no chão. Isso traz diversos benefícios, como por exemplo a diminuição do arrasto, que faz o carro ser mais rápido nas retas. Além disso, também aumenta a área da superfície de contato do pneu com o asfalto, deixando o carro mais estável nas curvas. E isso são só algumas das vantagens. O problema é que em uma pista onde não há irregularidades, é possível ajustar a suspensão para que ela mantenha o carro em uma altura ideal em relação ao solo o tempo todo, assim gerando o máximo de pressão aerodinâmica possível. Porém, a realidade das pistas é outra, algumas tendo diversas irregularidades. Por isso que a suspensão ativa traz uma ideia revolucionária de manter o carro na altura ideal em relação ao solo a todo momento da corrida. E é aí que vem a genialidade do negócio. Imagine um carro. Se ele estiver ligado às rodas através de uma barra rígida, ao passar por uma lombada terá esse movimento. E isso não é bom, pois se você reparar, as rodas desgrudam do chão, fazendo com que ele perca totalmente a dirigibilidade. E também pode ser extremamente desconfortável para quem está dentro. Além disso, como não há amortecimento, a energia completa do impacto é transferida para o chassi.
Agora, imagina só você toda vez que passasse uma lombada tivesse que ir no mecânico. Pensando nisso, os engenheiros decidiram trocar a barra rígida por uma mola. Bem, como podemos ver, a roda dessa vez não desgruda do chão. Portanto, o problema é resolvido, não? Bem, resolvemos o problema da roda perder o contato com o asfalto. Porém, quando a mola comprime, ela acumula uma coisa chamada de energia potencial elástica. E isso significa que ela acumula toda a energia do impacto. Porém, como em um elástico, ela quer descomprimir o mais rápido possível. E como ela não é uma mola ideal, ela acumula mais energia do que é necessário para voltar. E isso cria oscilações que prejudicam a dirigibilidade do carro, já que ele vai ficar variando a altura, fazendo todo o design aerodinâmico do carro inútil. Por isso, uma coisa chamada amortecedor foi criada. Ele foi projetado justamente para dispersar essa energia a mais que a mola ganha ao ser comprimida. E quando descomprime, o amortecedor aplica uma força contrária ao movimento de descompressão. Esse sistema funciona da seguinte forma: quando a mola contrai, uma barra metálica pressiona um líquido que flui através de buracos. E é aí que está o segredo. Devido ao tamanho do buraco e da viscosidade do líquido, é gerada uma resistência. E como toda resistência, a perda de energia em forma de calor. E essa energia vai ser justamente a energia potencial elástica a mais que a mola ganhou na sua fase de compressão. E é aí que a suspensão ativa entra em jogo. Muitas equipes idealizaram uma suspensão hidráulica que tivesse um amortecimento variado, controlado por um computador. Então, o carro teria um amortecedor que retrairia e estenderia de forma precisa para manter o carro na altura ideal a todo momento. Porém, isso dependia fatalmente do processamento e da ação mecânica, além de adicionar um peso a mais para o carro. A Lotus foi a pioneira nesse ramo, tendo feito os primeiros testes da suspensão ativa em 1982. E como era o início da era computacional, obviamente foi um fracasso, tendo em mente que eram necessários um aumento de 20 kg no carro para a instalação do sistema, além de usar um motor para mover os pistões hidráulicos, gerando uma perda de potência. Após algumas outras tentativas, a suspensão ativa foi deixando de parecer uma boa ideia. Portanto, as outras escuderias começaram a apostar no desenvolvimento de outras áreas. Porém, uma das equipes ainda não tinha jogado a toalha. A Williams continuou na sua tentativa de aprimorar sua suspensão, colhendo finalmente os frutos em 1992, quando conseguiu aliar a tecnologia da época à mecânica. Ela criou um software que mapeava as nuances da pista, ou seja, cada volta o carro se tornava mais preciso e, por consequência, cada vez mais rápido. Além disso, no volante foi acoplado um botão que diminuía a altura total do carro. Usado na reta, podia reduzir o arrasto e gerar até 10 km por hora a mais para o carro, facilitando nas ultrapassagens. E esse sistema que seria conhecido como o primeiro DRS na Fórmula 1. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Após o domínio incontestável da Williams nas 2 temporadas, as outras equipes concordaram que ter uma suspensão ativa era essencial para ser competitivo dentro da categoria. Porém, era muito caro e a maioria das equipes não conseguiria desenvolvê-la. E isso criou uma pressão na FIA para banir a tecnologia. Porém, ela baniu alegando que esse sistema trazia vários riscos para os pilotos, uma vez que possibilitava que as curvas fossem feitas em uma velocidade muito maior, enquanto os computadores não eram tão desenvolvidos. Porém, esse não foi o fim da suspensão ativa. Muito pelo contrário, hoje em dia ela é amplamente aplicada em carros, sendo usada para gerar mais conforto e segurança, já que ela proporciona mais estabilidade ao carro. Dito isso, com a perda da suspensão ativa, as equipes tiveram que se reinventar para conquistar o topo do grid. E é isso que faz a Fórmula 1 ser um dos melhores esportes. O desafio de sempre inovar é um requisito obrigatório para todos que estão na categoria. E a você que chegou até aqui, eu deixo o meu muito obrigado. E peço para que você se inscreva no canal e curta o vídeo. E se possível, deixe um comentário sugerindo um tema para um vídeo futuro.